Meus amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor, aqui é teu irmão Misael Lopes. Estou hoje aqui para mais um importante conteúdo do nosso curso bíblico, Bíblia Descomplicada. E vamos dar hoje início a um período bastante sugestivo da Bíblia Sagrada. Vamos estudar os livros, os chamados livros históricos que compreendem de Josué até Ester. Esse período agora que os hebreus vão entrar, conhecido como o período histórico, né? Os livros históricos, a partir depois ali da morte de Moisés, quando Josué se levanta, Josué ele vai ser uma das figuras de liderança bastante emblemática que vai figurar na Bíblia Sagrada. Moisés ele foi um dos maiores vultos da história de Israel. Libertador, profeta, um homem que falou com Deus face a face, alguém que teve uma comunhão muito grande com o Senhor e por meio do qual Deus se manifestou de maneira visível, palpável e tangível na terra do Egito. Então agora Josué ele tem uma missão, e a missão é conduzir os hebreus para conquistarem a terra de Canaã. E nesse aspecto de conquista, existe agora o cumprimento de uma promessa que Deus fez para Abraão, que daria aos descendentes, à posteridade de Abraão, uma terra. Então agora Josué tem a missão de conduzir esse povo para chegarem até os termos de Canaã e ali começarem uma trajetória de conquista. Josué, por certo, ele tinha habilidades militares muito singulares, pois na primeira batalha dos hebreus, depois que saíram da terra do Egito contra os amalequitas, Moisés coloca Josué para encabeçar as estratégias militares e guerrear contra os amalequitas. Então Josué, ele passou durante muito tempo observando, aprendendo, né, servidor de Moisés. Josué agora, ele tem uma missão. E é uma missão que não é muito fácil, porque ele vai suceder alguém que conduziu. Moisés foi um dos maiores vultos, ele não apenas conduziu o povo pelo deserto, mas como deixou eles ali nos limites, né, da terra, nas fronteiras de Canaã, e deu molde a essa nação, dando-lhes leis civis e religiosas. Então Josué agora tem uma missão muito peculiar. E o povo vai fazer uma exigência antes de consentirem em dar a posse, né, reconhecerem a liderança de Josué. Eles vão falar assim: olha, te obedeceremos em tudo e faremos tudo o que nos mandar, desde que o Senhor seja contigo, assim como foi com Moisés. Então agora, diante dessa palavra, Josué tem uma grande responsabilidade. E a partir desse momento, me chama a atenção três elementos de identificação que vai associar Josué diretamente a Moisés. O primeiro deles é a estratégia inicial, pois Josué, assim como Moisés, vai mandar espiões à terra de Canaã para espiar, para, naquele primeiro momento, angariar novas informações e até mesmo demonstrar ao povo que havia uma assimilação das estratégias militares do ex-líder, né, Moisés. Então agora, na primeira incursão, Josué ele foi um dos espias, mas agora ele está mandando espias, né, para que vão até a terra de Canaã e tragam-lhes informações. A segunda estratégia e forma de identificação de Josué com Moisés está no milagre. Deus honra Josué diante de todo o povo de Israel, fazendo com que as águas do Jordão venham represar para que o povo passasse em terra seca, identificando e linkando assim a figura de Josué a Moisés naquele milagre que de fato foi o maior de todos, quando eles saíram da terra do Egito, que foi a abertura do mar, onde o povo passou em terra seca, a pés secos. Então, nesse momento, exatamente, Deus vai fazer com que haja um certo alinhamento entre a liderança de Josué com a de Moisés e a identificação entre esses milagres. A abertura, né, quando o Senhor represou as águas do Jordão para que o povo passasse. E um dos terceiros elementos ali foi a revelação. Sabemos que no episódio da sarça, quando Moisés está sendo ali comissionado por Deus, o Senhor fala para ele assim: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E no capítulo 5 de Josué, essa mesma ordem expressa é dada pelo Senhor a Josué. No capítulo 5, quando ele está ali vendo uma teofania, o príncipe dos exércitos do Senhor está ali diante de Josué, né? Uma manifestação teofânica, Deus falando com Josué, e fala para ele também essa ordem expressa: tira a sandália dos teus pés, porque o território que tu estás é terra santa, né? Então agora Josué ele tem o respaldo do próprio Deus para começar essa marcha. Então a partir de então nós sabemos que ele vai desenvolver ali suas rotas para começar a conquista.
o Senhor dá as orientações, porque Josué é uma liderança que caminha sob a ordem e a instrução de Deus, né? Por isso que ele foi bastante, muito bem sucedido. Então vejamos, o Senhor orienta ele no tocante à tomada de Jericó. O Senhor, de maneira milagrosa, faz as muralhas ruírem diante do povo, né? E a ordem agora de Deus é, olha, entrem nos termos de Canaã e destruam do mais velho ao mais jovem. Alguém pode se questionar, né? Nossa, mas o Senhor mandou com que todos fossem dissipados, destruídos a fio de espada. Mas nós precisamos entender que, na verdade, os cananeus tinham recebido tempo suficiente da parte do Senhor para se arrependerem. Homens piedosos como o patriarca Abraão, os patriarcas Melquisedeque, homens piedosos viveram entre eles. Acontece que a religião cananeia não tinha nenhum princípio moral, porque os deuses cananeus não tinham nenhum princípio moral. Então a religião cananeia refletia em muito esses deuses. O que acontece? Os cananeus acreditavam que para que a terra produzisse, fosse fértil, para que os animais eles viessem a prenhar-se, né, o princípio ali da fertilidade, os deuses precisariam serem excitados. Então eles instituíram a prática de cultos regados e permeados a orgias, né, os chamados cultos de prostituição cultual, onde prostitutos sexuais eles se prostituíam diante de muitos, de um grande panteão de deuses, e nesses rituais, nesses cultos, né, macabros, permeado a muita orgia, sensualidade, muitas mulheres engravidavam no momento da concepção em que elas iam dar à luz, acreditando que aquela criança era fruto daqueles cultos, eles deveriam ser devolvidos aos deuses. Muitos eram sacrificados a Moloque, eram muito mal recebidos no ato do nascimento. Então eram práticas terrivelmente que eram reprovadas, né, aos olhos do Senhor, abomináveis. Leia depois Levítico capítulo 18, 19, você vai entender. Então, o Senhor havia dado tempo suficiente. Acontece que eles não se abriram para arrependerem-se, para imitarem as condutas piedosas daqueles que andaram e estiveram entre eles. Agora vejamos algo bastante interessante. Os cultos cananeus eram regados à adoração ao sol, à lua, e sobretudo a essas questões de promiscuidade. Então vejamos, ali Josué vai liderar esse povo para conquistar, passar a cidade a fio de espada, e começa então agora, a partir do momento que eles entram em Jericó, uma série de conquistas. E agora, Josué, sob mando do Senhor, ele vai dar posse para algumas tribos no lado leste do Jordão, conhecido como a Transjordânia. E essas tribos foram a tribo de Rubem, Gade e a metade da tribo de Benjamim. Então vejam bem, melhor dizendo, a metade da tribo de Manassés. Então 2,5 tribos, Rubem, Gade e meia tribo de Manassés vão receber a sua porção, seu quinhão de terra a leste do Jordão, num território conhecido como Transjordânia. Ao passo que as outras 9,5 tribos vão receber o seu quinhão de terra a oeste do Jordão, né, na parte conhecida como Cisjordânia, dentro dos territórios propriamente falando de Canaã. Então vejamos algo aqui bastante interessante. Depois que as tribos ocupam seus territórios, né, essas tribos que haviam recebido sua porção de terra, a saber, as tribos de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés, eles vão para o outro lado do Jordão ajudar as outras 9,5 tribos, né, a conquistarem seus quinhões de terra também. Depois elas regressam, elas voltam. E a partir do momento que eles estão estabelecidos ali, Josué, ele já está velho, mas muito espaço ficou a ser conquistado, pois o Senhor falou, olha, Josué, você já está velho, mas muita terra para ser conquistada. Então, a partir desse momento, depois que Josué ele morre, começa um período de muita anarquia, porque ele não deixou um líder para substituí-lo, à semelhança de Moisés, que deixou ele. Então, a partir do momento que Josué veio a morrer, os hebreus, eles caíram num momento de extrema anarquia, sem governo. O predominante ali no livro de Juízes era, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Então foi um momento marcado por grande apostasia, né? Naquele momento de desordem, Deus começou a levantar juízes porque há no livro de Juízes ali um ciclo que ele é repetível, né? Você vai observar sempre essa repetição. O povo peca, o povo se apostata, abandona o Senhor.
O Senhor fortalece o inimigo para oprimi-los. No auge da opressão, eles clamam, se arrependem. Deus levanta um juiz que nunca, na verdade, os juízes não eram líderes nacionais. Eles nunca exerceram liderança sobre toda a nação. Era sobre tribos, eram judicaturas locais que eles exerciam. Então, depois que Deus levantava esses juízes, libertava o povo, havia paz, novamente eles se voltavam à idolatria, abandonavam ao Senhor. E é importante observar que esse período dos juízes não se limita ao livro. Né? A história de Ruth e Samuel também, que foi o último dos juízes de Israel, acontece no tempo dos juízes. A razão pela qual a história de Ruth e Samuel não estão inseridas no livro de juízes é porque eles rompem de maneira muito drástica com o que predomina-se naquele tempo. Então vejam bem, depois que acontece a questão aí, né, dessa anarquia, né, a anarquia, o povo cai, se levanta, Deus tem misericórdia, liberta, eles caem de novo, se apostata, existe esse ciclo repetível. Então, a partir desse momento, um dos últimos juízes, né, de Israel vai ser exatamente Samuel. Samuel vai ser um dos últimos juízes e também um dos grandes profetas, portas-vozes, né, do Senhor. A partir ali de Samuel, já vamos começar um novo período, né, depois desse período dos juízes aí, que vai ser daqui no próximo vídeo, a instauração da monarquia, né? Nós vamos ver no próximo vídeo como que se deu, a maneira como foi, como que aconteceu. Por enquanto é isso, nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.